muito abaixo do esperado. O Flamengo não criou nada. Nada. Foi um Flamengo burocrático, mas foi um jogo de pegada. Tá bom. Mas quem foi pro Maracanã hoje esperava muito mais do que só um jogo de pegada. E aí tem que analisar. Por quê que o Flamengo não tá entregando tanto em casa? O que que tá acontecendo? E por que que o Flamengo tá caindo de rendimento agora, perto do fim da temporada? Mesmo com a expulsão do William, o Cruzeiro não sentiu, não ficou igual a cadela prenha lá atrás, não ficou acuado. Muita marcação, pegado demais no primeiro tempo, mas muito pegado mesmo, só que o Cruzeiro foi melhor. O Rossi trabalhou bem mais. Salve, nação! Rapaziada, a coisa tá feia pro Felipe Luiz, mano. A mídia aqui já tá criticando o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo. A torcida no Maracanã, a torcida do Flamengo no Maracanã vaiou o Felipe Luiz. A coisa tá feia, mano. O pilhado detonou o Felipe Luiz, rapaziada. Detonou. Vamos ver o que a mídia falou aqui sobre o jogo Flamengo e Cruzeiro. Olha pra cá, gente, não tem jeito, o Cruzeiro é casca grossa demais. É muito casca grossa. Mordeu 4 de 6 pontos disputados com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Escamou no Mineirão no turno e trouxe o empate do Maracanã no retorno. Aliás, empate injusto. Injusto empate. Pode reclamar, pode cuspir à vontade, eu sou inoxidável porque o jogo mostra que eu tenho razão, os números mostram que eu tenho razão, embora eu não queira ter razão. Agora tem um detalhe. Não adianta negar, porque o Cruzeiro, ligado no jogo, com a atitude que teve, com a disposição que teve em campo, é um duríssimo adversário para qualquer oponente. Mas perdeu e vai perder, mas é um duríssimo oponente. O Flamengo sentiu isso nos 2 jogos. Não conseguiu ganhar do Cruzeiro no Brasileirão. Eu lamento o empate, sigo lamentando a derrota para o Vasco, porque ali sim, oscilou, foi mal e perdeu. Hoje encarou, um jogo, aliás, muito truncado, de muita marcação, pegado demais no primeiro tempo, mas muito pegado mesmo, só que o Cruzeiro foi melhor. O Rossi trabalhou bem mais. No segundo tempo foi trocação. Não, ele tá mentindo, mano. Não tá mentindo, rapaziada. Assistiu o jogo do começo ao fim, ele tá metendo o louco, mano. Mano, o Cássio, mano, o que o Cássio salvou de bola, mano? Salvou uns 3 gols, mano. Pelo amor de Deus, o Cássio joga muito, velho. Mano, o Cássio é o melhor goleiro do Brasil disparado, mano. O Cássio é um monstro. Agora falar que o Cruzeiro jogou mais do que o Flamengo, isso é mentira. Os 2 buscaram um gol. E tem um detalhe, mesmo com a expulsão do William, o Cruzeiro não sentiu, não ficou igual a cadela prenha lá atrás, não isso ficou é verdade acuado. mesmo. O Jardim fez as alterações, precisava fazer, não tinha jeito, meteu fôlego no time, segurou o Flamengo e hoje mais cedo, falando em segurar o Flamengo, batendo um papo com o Valu, a gente falava sobre a possibilidade de um jogo mais truncado, mais amarrado, porque era o encontro das 2 melhores defesas da competição. E foi, né? Foi muito brigado. Foi mesmo. E por mais que Flamengo e Cruzeiro tenham qualidade para fazer um jogo mais plástico, ninguém queria perder, gente. Por isso que o jogo foi disputado, foi truncado. Agora, repito, em linhas gerais, pelo que renderam os 2, eu não acho que o placar foi justo. Repito, o Rossi apareceu mais que o Cássio e por isso eu lamento o empate com o Flamengo no Maracanã. O Cruzeiro mereceu ganhar o jogo. Teve mais atitude, foi mais time, buscou mais o gol, deu mais trabalho para o goleiro adversário. Agora de bom que chega no Maracanã é que o Cruzeiro não... Rapaziada, que futebol esse cara tava vendo, mano? Eu não vi isso não, mano. Eu vi o Flamengo atropelando o Cruzeiro. O Cruzeiro teve algumas chances, mano. Mas o Flamengo, mano, foi pra cima, pô. Cê é louco? O Cássio fez 3 defesas, mano. Inacreditável. Foi do Plata. Arrascaeta. Foi o Plata também. O Arrascaeta. E o outro eu não lembro, mano. Eu sei que o Cássio, mano, fez umas 3 defesas, mano, que salvou o Cruzeiro, mano. Deixou o Flamengo desgarrar, a diferença segue de 4 pontos, o problema é que o Flamengo tem um jogo a menos, né? E o adversário é exatamente o Sport. Então, você, torcedor do Cruzeiro, que viu hoje o que o Cruzeiro fez, que vem assistindo ao que o Cruzeiro vem fazendo na temporada, você pode continuar se orgulhando, e muito desse elenco, muito do Léo Jardim, que é monstruoso, e de tudo que o Cruzeiro vem construindo e vem fazendo na temporada, porque segue muito vivo na briga pelo Brasileirão e é favorito ao título da Copa do Brasil. No mais, até amanhã na Band News na área, 11 da manhã, e também nos Donos da Bola, à 1 da tarde, na tela da Band. Beijo na alma! Aí, rapaziada, depois vamos ver o pilhado. Mas, rapaziada, mano, eu quero destacar uma coisa, mano. O Cruzeiro, mano,
O time do Cruzeiro, mano, não pode ficar sem o Gabigol, mano. O Gabigol, mano. Eu sei que o Caio Jorge tá na frente do Gabigol e o Gabigol é reserva do Caio Jorge. Mas tem que colocar os três, mano. Caio Jorge, Gabigol e aquele, mano, lá, o Matheus Pereira, mano. Que é o 10 do Cruzeiro. O Gabigol não pode faltar nesse time, mano. Como que, mano, isso é absurdo, mano. Eu não consigo entender. Como que o Gabigol é reserva, mano. Agora vamos ver o pilhado aqui. Tacando, tá ligado? No Felipe Luiz, mano. Tá falando bolão. O pilhado tá bravo. Ó o pilhado, ó o queixo dele, ó o queixo. Ele fica assim, né, mexendo no queixo assim, ó, pilhado. Uma coisa que precisa ser falada sobre o Flamengo, tá? Além de ter feito uma atuação hoje muito abaixo do esperado, o Flamengo não criou nada. Não criou nada. Foi um Flamengo burocrático, mas foi um jogo de pegada, tá bom. Mas quem foi pro Maracanã hoje esperava muito mais do que só um jogo de pegada. Esperava um jogo para abrir a distância pro Cruzeiro, para abrir a distância pro Palmeiras, porque tem uma coisa grave nos últimos jogos do Flamengo no Maracanã que tem que ser falada. Dos últimos 3 jogos em casa, o Flamengo só somou 3 pontos. Isso faz muita diferença no campeonato de pontos corridos. Os últimos 3 jogos contra o Grêmio, 1-1, tudo bem, teve aquele pênalti escandaloso pro Grêmio, mas empatou em casa, 1-1. Vasco, 1-1, Flamengo também em casa, como mandante. E agora Cruzeiro 0-0. Isso é péssimo, é um retrospecto péssimo recente em casa para um time que tá brigando ali pelo título brasileiro. E aí tem que analisar por quê que o Flamengo não tá entregando tanto em casa. O que tá acontecendo? E por que que o Flamengo tá caindo de rendimento agora, perto do fim da temporada, que é o momento mais importante. O Flamengo não tá jogando bem nos últimos jogos. E quando joga bem um tempo e não joga bem no outro. Então, eu acho que o Felipe Luiz precisa analisar muita coisa aí para voltar a ser o Flamengo daquele ápice que deu goleada no Vitória, no Maracanã, que tava emplacando e que de repente tá parando de entregar em casa. É, isso é verdade mesmo, mano. Oh, e uma coisa que eu não entendo, mano. Como que o Pedro, mano, é reserva, mano? Mano, eu não consigo entender, mano. Oh, alguém pode me explicar por que o Pedro é reserva, velho? Nossa, mano. Não tem como o Pedro ser reserva, mano. Mano, tem que... O Pedro é reserva do Arrascaeta, né, rapaziada? Mas tem que arrumar um lugar e ficar o Pedro, mano. O Pedro é Arrascaeta, mano. Não pode ficar sem o Pedro, pô. Você é louco? Antes de nós ver aqui a entrevista do Cássio, vamos ver o Felipe Melo, o Pitbull. Pitbull é engraçado. Pitbull é feio, mano. Ó a barba dele, mano. O bicho é feio, mano. Jogo espetacular, quiçá. Não é porque foi 0-0 que... Né, um jogo muito bom, de ambas equipes. Digno de realmente de 2 clubes que estão brigando pelas primeiras colocações do campeonato. Rapaziada, quem se lembra jogando? Ele parecendo... Ele fazia o gol e ficava que nem o Pitbull, sabe? A barba dele, mano. Brasileiro. O Flamengo não só, o Flamengo também brigando pelo título da Libertadores. Então assim, cara, gostei muito do jogo, mas volto a repetir, de fato o Cruzeiro me surpreendeu hoje positivamente. Eu já tinha, já havia falado antes, né, que o Cruzeiro, elogiado o Cruzeiro de várias formas, né, mas ainda assim me surpreendeu positivamente. Oxe, tá empatado, ficou empatado, o cara se surpreendeu, meu Deus do céu, mano. Se liga, mano. Olha esse cara, mano. Esse cara não tá puro não, rapaziada. Ó, tava bebendo, ó. Pessoal, terminou o jogo agora, Flamengo 0, Cruzeiro também 0. Você é louco, Felipe Luiz. Esse cara é acabado, mano. Felipe Melo é acabado, mano. Não dá, velho. Cara cansado, mano. Falando coisa com coisa. Vamos ver entre o Cássio falando que é melhor. Eu acho que sai feliz com o resultado, né? Se você for pegar o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer 4 pontos do Flamengo? Um time muito difícil, muito competitivo, vai brigar até o final. E a gente veio aqui, lutou, acho que também por uma resposta, né, no nosso time, né? A gente, contra o Vasco, conseguiu fazer um grande jogo. O Vasco teve méritos, também ganhou. E a gente vem aqui hoje, um jogo difícil, um jogo de confronto lá na frente. E a gente consegue fazer um grande jogo com luta, dedicação, empenho. Sair feliz. Parabenizar a torcida do Cruzeiro também, que se fez presente aqui. Momentos às vezes que o Flamengo estava pressionando, a gente escutava o grito deles, então acho que é isso.
esse conjunto do Cruzeiro, do novo Cruzeiro, dessa nova SAF do Pedrinho. Então, sai feliz com o resultado, cara. Agora nós temos o próximo jogo, um jogo difícil em casa, mas temos que buscar os 3 pontos, mas feliz, cara. Eu acho que tenho escutado muitas coisas assim, até com um pouco de falta de respeito sobre a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando lá na frente com 2 times que vêm há 5, 6 anos, com grandes elencos e brigando por título. Então, eu acho que o Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato, vem muito bem, estamos na semifinal da Copa do Brasil, tá trazendo o orgulho do torcedor cruzeirense de volta, e eu acho que isso é muito importante pra gente. Eu acho que a gente merece um pouco de mais respeito, porque nós somos, de repente, 2 jogadores das 2 outras equipes, gastou mais do que todo o nosso elenco de contratações. Então são equipes que estão num outro nível de contratações, de estrutura, organização, e o Cruzeiro tá brigando aí. Acredito que o nosso time... mano, o Cássio é bosta, mano. Mano, rapaziada, se você assistiu o jogo, mano, ouviu pelo menos os melhores momentos, mano, você sabe o que eu tô te falando, mano. Ô, comenta aí, mano, eu acho que o Cássio é o melhor goleiro do Brasil, mano. É um dos melhores goleiros do Brasil, mano. O Cássio é monstruoso, se não fosse o Cássio, mano, ia ser uns 3-0 pro Flamengo, pô. Fez o jogo que preparou e criou as chances, teve as oportunidades, infelizmente não se concluíram em gol, mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Lógico que eles têm a qualidade deles também, em alguns contra-ataques que a gente, no momento de transição, a gente talvez podia tomar uma decisão melhor, ou de definir a jogada, ou de calmar e fazer o nosso time se compor na parte ofensiva do campo, para poder não permitir que eles corressem outra vez. Então, uns pequenos detalhes, né, que poderia ter sido melhor, mas acredito que... Ah, tá bom, mano. O pequeno detalhe é o Pedro, pô. Não pode ficar faltando o Pedro, não, pô. O Pedro que é o goleador, o Pedro que é o monstruoso, mano. Agora vamos ver o Galvão Bueno. O Galvão Bueno aqui comentou aqui também. Fez um textinho aqui. Vamos ver o que ele falou. O Brasileirão está aberto. O empate entre Flamengo e Cruzeiro por 0-0 no Maracanã manteve a briga pela parte de cima acirrada. Não, o Palmeiras tá na frente, o Palmeiras. E tem 2 jogos a menos. Tá em terceiro... Tá em terceiro e segundo. Acho que tá em segundo o Palmeiras, né? E tem 2 jogos a menos. Se você sabe que local da tabela o Palmeiras tá, comenta aqui, rapaziada. Tá, acirrada. Maracanã com mais de 70 mil pessoas. Mano, bizarro, 70 mil pessoas, mano. Torcida do Flamengo é a maior do Brasil, mano. Pessoas. O Flamengo começou melhor. Teve chance de gol e depois o Cruzeiro cresceu. Também chegando perto do gol no segundo tempo. O jogo até melhorou. O Flamengo foi pra cima, mas parou de marcar, parou na marcação de um Cruzeiro perigoso no contra-ataque. Que gostou mesmo do resultado foi o Palmeiras. O Verdão agradece. De 0-0, só ficou com dúvida. Será que Felipe Luiz não deveria colocar Bruno Henrique e Pedro mais cedo? Mano. É isso aí, rapaziada. Comenta aí o que você achou, mano. Certeza, mano. Mano, o Bruno Henrique... Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro, mano. Não pode faltar, pô. Ele ramelou, mano. Mas é isso, comenta aí o que você achou. Ou deixa seu like, mano. E tem um botãozinho de hypar, se puder hypar. Você hypa aí pra nós, pra fortalecer, pra mandar pra mais gente. E é nóis, seu Gindo. Tamo junto.